O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar, e todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele contra 20.000, com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura começa nos perguntando: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? O livro do profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os vossos caminhos, como o céu dista da terra, assim os meus pensamentos estão longe dos vossos pensamentos e os meus desígnios longe dos vossos desígnios. Porque o pensamento do Senhor, que é um mistério para nós, porém que é aquilo que nós perscrutamos todos os dias, buscando na nossa oração e no desejo de fazer a vontade do Senhor, deve ser para nós fonte de todo o nosso esforço. E não é que o Senhor se esconda de nós, mas é que, de fato, quanto mais o conhecemos, mais percebemos que temos ainda tanto a conhecer. Isto vale também para a nossa própria vocação. Quanto mais conhecemos, mais percebemos que temos tanto a conhecer daquela que é a vontade de Deus para nós. Na quinta-feira, São Paulo, falando aos Colossenses, logo no início da sua carta, ele diz que possais conhecer plenamente qual é a vontade de Deus a vosso respeito. E quem de nós já conhece plenamente a vontade do Senhor a nosso respeito? Na verdade, se pensássemos, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se o Senhor vai querer me retirar da missão onde eu estou, eu, Padre André, e me levar para uma outra missão. Então eu posso pensar, o Senhor não me disse nada disso, ele não me adiantou que no dia tal, na hora tal, no ano tal, ele poderia me enviar para outro lugar. Então não é sobre isso que se fala, isso já está na providência de Deus. Quando nós assumimos uma vocação específica, e no nosso caso, dentro do carisma que o Senhor nos deu, na condição de vida, no estado de vida que cada um de vocês assumiu, alguns celibatários, outros casados, outros solteiros, então nós já demos o nosso sim incondicional a Deus, dizendo para Ele: leva-me onde queres. Então, se queres que eu vá para lá, eu vou. Se queres que eu esteja aqui, eu vou, dentro das condições de cada um. O Senhor não pediria, talvez, a você o que pediria a um celibatário. A você que é casado, talvez Ele não pediria a mesma coisa que a um celibatário. Tudo bem?
Porém, há uma pertença incondicional ao Senhor que nos leva a este desejo de buscar qual é a sua vontade. Se nós estamos dizendo que a vontade do Senhor não diz respeito àquilo que é o nosso futuro, esse realmente está nas mãos de Deus, então a vontade de Deus, segundo a leitura que acabamos de ouvir do Evangelho, se manifesta onde? Se não é no futuro, e certamente não é no passado, porque o passado já não existe mais, o passado já é rígido. Eu não posso mudá-lo em uma vírgula. Então, me sobra o presente, para que eu possa descobrir aqui qual é a vontade do Senhor a meu respeito. E me parece que a vontade do Senhor a nosso respeito neste momento é que estejamos celebrando a Santa Missa. Fora isso, não sabemos mais muita coisa, mas o nosso coração e a nossa mente podem divagar. E vocês sabem que às vezes é difícil estarmos onde devemos estar, e fazer o que devemos fazer, e estar com quem devemos estar. Isso não é nada fácil, tanto que há uma tentação, Chesterton fala sobre isso em um de seus livros, uma tentação diabólica que nos liga ao passado. Isso pode gerar em nós melancolia, tristeza e até mesmo aqueles sentimentos de dizer assim, nossa, como era bom no passado, como era maravilhoso quando a comunidade nasceu. Você não lembra que vocês tiveram muitas dificuldades, lembra daquilo que era bom. Ótimo, que bom que é assim. Mas talvez isso esteja negando apenas o momento presente, porque é tão difícil o momento presente que olhamos para o passado, seja para reclamar, seja para dizer era melhor do que hoje. Essa é uma tentação. A outra tentação é ligada ao futuro, quando nós dizemos tinha que mudar esse pároco, tinha que mudar esse superior, tinha que mudar esse bispo, tinha que mudar essa comunidade. E então estamos prevendo algo que não existe. Se fosse assim, seria melhor. Quando tivermos isso, será melhor. Quando tivermos a nossa sede definitiva, quando tivermos um carro, quando tivermos, mas e se nunca vir a ter? Duas tentações que me ligam ao passado, gerando depressão, melancolia, ou que me ligam ao presente, ao futuro, gerando ansiedade, crises de pânico. E o que nós vemos na nossa juventude? Depressão e crises de pânico. Olhar para o passado, olhar para o futuro. E enquanto isso, a profecia que é própria das novas comunidades, que é própria daqueles que são cristãos e buscam a vontade do Senhor, como é próprio de nós buscar, é viver o presente. Viver o presente. Abraçar o presente. E é por isso que Jesus diz no Evangelho que não é fácil fazer a vontade do Senhor, porque a vontade dele não está ligada ao futuro, está ligada ao presente. Aqueles com quem eu estou, aqueles com quem eu convivo, aqueles que hoje me dão dor de cabeça, os problemas do momento presente, não do futuro. Os problemas, tudo isso me manifesta hoje para mim qual é a vontade do Senhor a meu respeito. E por isso, se não temos condições de viver com determinação o momento presente, então somos como aquele homem que decidiu construir uma casa, porém não tinha o suficiente para levá-la até o fim. O evangelho de hoje é muito propício ao tema que estamos tratando, das economias e das finanças, do governo, da gestão, porque diz respeito à prudência. E devemos ser muito prudentes quando começamos uma obra de Deus. E se não formos prudentes no começo, na verdade, todo fundador é imprudente, porque se fosse prudente nunca teria se arriscado nisso. Mas se já estamos, que possamos abraçar este presente com muita determinação, porque amanhã a gente não sabe como será. Talvez nem estejamos mais aqui. O fato é que com muita clareza o Senhor nos mostra que devemos abraçar este presente como um dom. E isso nos leva realmente a conhecer qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Não sabemos o dia de amanhã, não nos pertence o nosso passado, nos sobra o momento presente para fazer a vontade do Senhor. E quem diz isso não é o Padre André, quem diz isso é Santa Teresinha do Menino Jesus.
uma oração na qual ela diz: Tu bem sabes, meu Deus, para te amar eu só tenho o hoje.